que diz assim, ó: mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. E nós vamos trabalhar algumas pessoas, porque o que acontece? Vou dar a introdução para que você entenda. Esse estudo, eu não estou apontando o tipo de pecado, tá? Por quê? Porque eu não posso apontar o tipo, porque aquilo que para mim é o meu calcanhar de Aquiles, que eu não tenho muita força, talvez para você não é. Porque cada um de nós que estamos aqui, herdamos no nosso caráter e personalidade 50% dos nossos pais, meio por cento, a metade, 50% dos nossos pais, um quarto dos nossos avós e 16avos dos nossos bisavós. Então, cada pessoa aqui tem uma personalidade e um caráter diferente. Embora seja ele fleumático, seja ele sanguíneo ou colérico, aquela coisa toda, mas cada um tem a sua. Então, o calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, não é a minha. Então, por isso que eu não vou relatar tipificar o pecado, e sim as pessoas que foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus e caíram, que são seres humanos como nós, tá? Eles não souberam matar o pecado, eles não deram legalidade, eles não souberam se posicionar pelo chamado que ele tinha. Todos nós que estamos sentados nessas cadeiras fomos chamados. Agora, eu tenho que fazer por onde ser escolhido. E esses homens tiveram essa oportunidade e não o fizeram. Então, o pecado que não matamos é o que nos matará. É uma afirmação. Dá continuidade, por favor. O pecado é uma palavra tão falada no meio evangélico, né? No passado, hoje eu nem sei se é tanto, né? Se ainda é falado tanto nas igrejas sobre pecado. Hoje, né? Mas tudo bem. Vamos trabalhar essa linha de raciocínio que o pecado é uma palavra tão falada no meio evangélico, que tem manchado a biografia deste mundo, tem destruído milhares e milhares de vidas. Suas consequências tirou Adão do paraíso. Então, lá, o primeiro passo, tirou Adão do paraíso. Segundo, perdeu a comunhão com o Criador. Terceiro, experimentou a viver num corpo cadavérico, adoecer, envelhecer e por fim morrer. Então, essa desgraça entrou na nossa carcaça humana por causa da desobediência. Não há um ser nesta terra que não tenha experimentado a doçura e a amargura do pecado e sofrido as terríveis consequências. Sabe qual a consequência? A ausência da presença de Deus. E por causa disso, o ser humano que não conhece a Deus sofre muito. Nós que fomos escolhidos, né, chamado por Deus, entendemos isso. Então, vamos lá, olha o que o salmista vai dizer. E assim como o texto de ouro, o versículo de ouro da Bíblia é o que, igreja? Qual o texto de ouro da Bíblia? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto é o texto áureo de toda a Bíblia. E esse que nós vamos acabar de ler, na minha concepção, tá, é o texto mais duro que existe em toda a Bíblia. Porque não é um homem falando de outro homem, não. É o próprio Deus. Olha o que o salmista vai dizer quando foi revelado pelo Espírito Santo para ele escrever isso. Olha o que ele disse, ó. Disse o nécio. O que é o nécio? A pessoa estúpida, um ignorante no seu coração. Não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abominável em suas obras. Não há ninguém que se faça o bem. O Senhor olhou, olha que coisa interessante, desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento nas suas orações. Não esqueça dessa palavra entendimento, tá? Se você estudar a história de Salomão, ele pediu sabedoria e entendimento. Isso é muito importante. Pastor, é muito importante nas suas orações. Pede, Senhor amado, me dar entendimento. Tá? Isso é muito importante. Isso vai ter um suavizar na caminhada na sua vida aqui, tá? Então, ó, que tivesse entendimento e
buscar-se a Deus. Porque o entendimento faz com que você busque a Deus. A sabedoria não. A sabedoria é um troféu que você se torna conhecido pelos seus atos. Olha, entenda bem, Deus capacitou Salomão, ele construiu a 7ª maravilha do mundo antigo. Tá? O homem construiu um palácio que foi fabuloso. O homem, se você olhar a parte econômica, a parte bélica, a parte da arte, os provérbios que ele escreveu. Agora, entendimento não. Quando eu busco entendimento, vai gerar em mim a buscar ao Senhor. Amém, igreja? Então o salmista continua dizendo, olha, desviaram-se todos e juntamente se fizeram, o que, igreja? Vamos lá, um coral está em letra vermelha. 1, 2, 3. Ah, não, melhora mais isso, ó. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então Deus olha do alto céu, tá, para nós e fala, todos são imundos, não há ninguém que faça o bem. Então é um texto bem duro de ler e entender, tá? É lamentável informar que o pecado que você não mata na sua vida irá matar você. Parece grave, cruel, mas a palavra de Deus declara que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, entenda bem que a desobediência não foi o fator do fruto estar na mão de Eva, porque ela não tinha essa ordem. Quem tinha essa ordem era Adão. Adão, que era o semideus no paraíso. Adão era cortejado e reverenciado pelas arcadas celestiais. Essas arcadas celestiais de anjo que estão na terra. Não os que estão no mundo espiritual, viu? Os que estão aqui na terra. E ele que tinha em posse disso. Ao ver aquele fruto na mão de Eva, tá, ele desobedeceu. Essa desobediência custou um preço caríssimo até os dias de hoje, tá? Trazendo o quê? A morte. A morte é uma coisa tão terrível que daqui a 50 anos ninguém vai saber que você existiu. A morte é uma separação. É tanto que o texto sagrado vai dizer, olha, que do outro lado, né? Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá nada disso, porque o que a morte traz é uma desgraça por onde ela passa. E isso por consequência do pecado. Então vamos aprender com a Bíblia, que nos informa homens que deixaram o pecado matá-los. E outra coisa, não fizeram isso com arrogância, não fizeram isso com prepotência, não fizeram isso achando que... Não, de jeito de maneira alguma. A história foi conduzindo e eles, muitos dentro do achismo, acharam que ainda Deus estava com ele. Então vamos lá. O primeiro que eu irei citar está lá em Juízes capítulo 13, 5. Né? Preste bem a sua atenção, foi Deus que escolheu quem? Sansão. Olha, e aí eu preciso explicar para a igreja que coisa maravilhosa. A sua mãe, que a Bíblia não diz o nome, era estéril há mais de 20 anos. E o sonho desta mulher era ter filho. Manoá, que é o seu esposo, pai de Sansão, né? Está em casa, ela chega do serviço e diz, olha, um homem esteve comigo e disse que eu vou ser mãe. Que jeito era esse homem? Aí ela narrou. A figura de um anjo em teofania. E aí o que acontece? Por pedido dele, ele ora a Deus para quê? E esse anjo de novo se apresenta a ela. Ela vai em casa e chama o marido. Só que dessa vez ele leva uma oferta de sacrifício. E o que acontece? Poucas pessoas no Velho Testamento viram o Senhor Jesus em teofania. A maioria das vezes que aparece o anjo do Senhor, que recebe a oferta, que recebe o sacrifício, ali é o Senhor Jesus em teofania, tá? Uma pessoa que viu o Senhor Jesus em teofania, tá? É o pai da fé. Como é o nome dele, igreja? Abraão. Pastor, Abraão viu Jesus em teofania? Viu. Abra sua Bíblia ali em João capítulo 8. Vamos lá. Da minha Bíblia, agora eu preciso da minha Bíblia e de um óculos. Acho que é 8:48, se não falha a memória. Está lá na sala.
João capítulo de número 8, abra aí. 48. Não, põe no 35, por favor. Está no capítulo 8, viu? Quem está com a Bíblia aí, está de óculos, acha aquela parte, mas não tem 50 anos, como pode ter visto Abraão? Obrigado. João, Evangelho de João, capítulo de número 8, verso... Mostrando que ele viu Jesus em teofania. Será que eu errei? Não. Que verso? (37). Põe do 37 em diante, por favor. João 8, 37. Quem está com a Bíblia, abra, procura. Isso é interessante, ó. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Isso é o próprio Senhor Jesus falando que as pessoas que estão ali, os fariseus, doutor da lei, estão com o coração tão duro que a palavra do próprio Deus não está entrando. 39, por favor. 38, né? Eu li 38, igreja? Não? Eu falo do que vi junto de meu pai, e vos fazeis o que também viste junto do vosso pai. Falando de Abraão. Continua. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filho de Abraão, fareis as obras de Abraão. 40. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que Deus tem ouvido Abraão, não fez isto? 41. Vós fazeis as obras dos vossos pais. Disseram-lhe: pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Continua. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendo por pai o diabo, o Senhor Jesus falando, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, falando da pessoa do diabo, e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é Deus? Escuta as palavras de Deus, porque isso vos não é as escutais. Por que não sois de Deus? Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro o meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. A quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Isso é lindo. Disseram, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizeis: se alguém guarda a minha palavra, nunca proverá a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te faz tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizei que é o vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou
por ver o meu, e viu, e o quê? Então, Abraão viu o Senhor Jesus em teofania. João capítulo 8, verso 56. Pastor, em que momento foi isso? Quando ele foi sacrificar Isaac, e aí o que acontece? O Senhor preparou lá o cordeiro, a lenha, né? Para o Abraão só subiu com seu filho e a lenha, e Deus providenciou um cordeiro. Nesse exato momento, Abraão ouve a voz de Deus dizendo: não faça mal ao menino. Quando Abraão olha, ele vê Jesus em teofania e se alegra. Agora imagina, nós podemos colocar isso na nossa mente. Imagina um homem, Abraão nesse exato momento tem 133 anos de idade e Isaac tem 33 anos de idade, tá? Agora imagina um homem de 133 anos lá, bailando de alegria. Quando a palavra exultar é se alegrar, é bailar. Então quando Abraão viu o Senhor Jesus em teofania, se alegrou. A mesma coisa aconteceu com Manoá, pai de Sansão. Viu o Senhor Jesus em teofania. O Senhor Jesus recebeu a sua oferta. A esposa dele teve um filho. Deu uma ordem: olha, não pode chegar navalha no cabelo, ele será nazireu de Deus. Então vamos lá, Juízes capítulo 3, verso 5, ó. Porque eis que tu conhecerás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olha só, o pecado que você não mata na sua vida irá matar você. Então, este menino é escolhido desde o ventre da sua mãe. Além de ser escolhido desde o ventre da sua mãe, existe ordem da parte de Deus que não corte o cabelo do menino, não pode tomar bebida forte, não pode tomar vinho. Então é escolhido, ele é separado, tá? Só que o que acontece? Agora homem adulto, não sobre obedecer, não sobre matar o pecado. Um homem que é escolhido desde o ventre da mãe dele. E aí, quem faz a história é eu, você. Jeremias também é escolhido desde o ventre da mãe dele. A história de Jeremias. Agora a história de Sansão. Sansão experimentou a consequência e foi levado pela paixão. Então, o calcanhar de Aquiles, a fraqueza daquele homem era mulher. Talvez não é de muitos, mas de Sansão era. Aí o que este homem faz? Olha, ó, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soroque, chamado o quê? Dalida. Princípios. Eu vou dar uma aula aqui, inclusive eu estou montando sobre princípios. Mesmo a pessoa que não serve a Deus, se ele não quebrar princípios, ele é um bem-aventurado. Tá? Um princípio que nenhum homem, conhecendo a palavra ou não conhecendo, deve quebrar, é esse: honra o teu pai e tua mãe. Esse princípio não pode ser quebrado. Existem princípios, tá? Talvez no final do mês agora nós vamos dar a primeira culto dos empresários. Nós vamos trabalhar isso, princípios, e vamos trabalhar também a ilusão. O tanto que Salomão fala, tudo é ilusão, na vida tudo, nós vamos explicar o que ele quis dizer. Então, você conhecendo ou não conhecendo a palavra, se você não quebrar princípios, você é bem sucedido. E esse homem quebra um princípio. Qual é o princípio que Deus deu? Ele desobedeceu os pais. Já era normal de um judeu, uma ordem quando Deus deu a Moisés, para quando entrar na terra prometida, nenhum judeu podia relacionar com outros povos. Tá? Ele vai procurar uma mulher chamada Dalila. Quem é essa mulher? É filisteia. Para você ter ideia de hoje, os filisteus moravam exatamente onde hoje é a faixa de Gaza. Tá? Onde está acontecendo todo aquele, né? No litoral. Na faixa de Gaza era onde os filisteus moravam. E ele foi atrás de uma filisteia. Tá? Deus abandona Sansão, fazendo ele fraco. Juízes capítulo 16, verso 20. Então, ela chamou Sansão e os filisteus, ou então atacando, ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei.
mas não sabia que o Senhor tinha deixado. Igreja, preste bem atenção. Quando a pessoa já está no pecado de desobediência, ele não percebe quando o Espírito de Deus sai dele. Ele acordou, como acordou das outras vezes que dormiu no colo dela, que mentiu dizendo que a força dele estava em cordas novas, aquela coisa toda, e mais uma vez ele acordou, vou fugir. Então, dentro do achismo dele, brincando com fogo, desobedecendo uma ordem de Deus, não matando o pecado, acabou o pecado matando ele. Um homem escolhido desde o ventre da sua mãe, um homem que Deus colocou regra, um homem que tinha tudo para ter uma história linda, como alguns profetas que obedeceram a Deus. Esse homem era juiz de uma nação. Ele fica cego e começa a ser humilhado, trabalhando, virando um moinho. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. Está vendo Gaza? E amarraram com 2 cadeias de bronze e girava ele moinho no cárcere. Mais um que a Bíblia informa que foi escolhido por Deus e foi ungido para comandar uma nação. E também aconteceu a mesma coisa. Saul, que é o próximo item. Então, igreja, o que nós aprendemos de Sansão? Homem jovem, formoso, juiz de uma nação, tá? Uma força excomunal. Era um homem de aparência física normal, não era aquele homem que tinha o bração, não. Mas uma força excomunal, tá? De arrancar os portões da cidade dos filisteus, com trave e tudo. Cada portão daquele, para ser arrancado, precisavam de 3 juntas de elefantes de um lado e 3 juntas de elefantes do outro lado. Olha a força excomunal desse homem, tá? A tal ponto que esse homem pega um leão pela boca e rasga no meio. Uma força excomunal. Uma queixada de jumento fresca, ele consegue matar 1000 homens. 1000 homens. Uma força que era a presença de Deus nele. Escolhido para aquela função. Poderia deixar uma história linda na Bíblia. Mas por não matar o pecado, o pecado matou ele. Agora vamos para o outro homem que chama muito a atenção, porque é um homem que escolhido para ser o primeiro rei, que tinha tudo para ter uma história linda. Era uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Ele é da tribo de Benjamim, era a tribo menor de Israel, tá? A família dele era a menor da tribo de Benjamim, só que é escolhido. Os jumentos, né? Jumento do pai foge do curral, ele vai atrás, não acha, tá? E aí os amigos dele, olha, tem um profeta, vamos falar com o profeta. Foi falar com o profeta Samuel. Deus já tinha falado com o profeta Samuel. Samuel já aguardava ele, falou, não vai embora. Já acharam a jumenta do seu pai, almoça comigo, janta comigo e amanhã você vai embora. E aí no outro dia, antes de ir embora, Samuel unge ele como primeiro rei de Israel. Deus escolheu este homem. Olha o que diz a história. E o profeta Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite, e ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou e disse, o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. A minha pergunta, Deus está aqui, coisa maravilhosa. Deus erra? Deus erra? Mas 2 homens aí que ele escolheu. Saíram do propósito de Deus. Igreja, todos eles começaram bem. Todos eles começaram bem. Todos eles, se você olhar a história, lindamente. É a caminhada.
é o quanto eu e você daremos legalidade para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós todo dia. Todo dia. Todo dia. Independente do cargo que eu tenho aqui como pastor da igreja, ou como obreiro, ou como membro sentado aí. Independente. Porque o cargo não leva ninguém ao céu. O que nós estamos trabalhando aqui é que o Evangelho de Cristo não tem como eu me aproximar dele se eu não negar a minha natureza, que vai gerar uma cruz para eu carregar. Esses homens não entenderam isso. E outra coisa, você nascer até os dias de hoje num lar judaico com todas aquelas normas, você é trabalhado desde a sua meninice, tá? Facilita, é a mesma coisa. Como eu nasci no lar cristão, nunca bebi, nunca fumei, Deus me preservou. Então tenho facilidade de muitas coisas que pessoas que vieram do mundo, que ainda precisam dar legalidade ao Espírito Santo, tirar o vício, tirar a mania, tirar o costume. Agora, quando você é criado dentro do lar cristão, fica mais fácil. Tá? Então, esses homens criados dentro de um lar judaico, esses homens sabiam da lei, mas não obedeceram. Trataram o pecado sem importância. Sem importância. Se você estudar a história de Sansão, foi leviano, escolhido, ungido por Deus. Esse homem, a mesma coisa, um homem em visão militar, Deus capacitou o rei Saul com a capacidade militar incomparável. Nunca perdeu uma guerra. Aquele perdeu, ele tirou a própria vida. Mas em todo momento que ele foi rei, ele não perdeu uma guerra. Para se cumprir o que a palavra de Deus, olha, o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel, e você governará e livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Nesse exato momento, aquele homem com 2 metros de altura, aquele homem que era tímido, agora tem uma capacidade intelectual de manejo, de saber como guerrear, que nunca perde uma guerra. Só que o que acontece? Um ponto da vida dele, o orgulho, o ego entrou. Ele era rei, ele não era sacerdote. E ele quis agora fazer sacrifício. Então, o outro errou porque desobedeceu a Deus, foi buscar uma mulher fora do seu arraial, fora do seu país. Esse não. Esse errou nas coisas religiosas. Ei, se você olhar para Saul, Saul não foi atrás de outra mulher, Saul não adulterou, Saul não foi adorar outros deuses. Não, de jeito de maneira alguma. O erro de Saul foi querer fazer a função de sumo sacerdote. Mas pastor, um erro é carnal. O erro é religioso. Pastor, o que o senhor... Se Deus chamou você para pastorear, seja pastor. Se Deus chamou para você ser membro, seja membro. Se Deus chamou para você ser obreiro, seja obreiro. Este homem foi chamado para ser rei. Mas o orgulho entrou, vou fazer um sacrifício. Samuel estava demorando. Ele, já que Samuel está demorando, o povo está voltando para os seus lares, deixa eu fazer um sacrifício aqui. Saul fez o que não era reto ao Senhor. Samuel 15:17, verso 19. Dá continuidade, por favor. Vamos lá? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, enviou-te o Senhor a este caminho. Ele disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquileis. Pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes lançaste aos despojos, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Achava que estava obedecendo. Então o que acontece? Além de fazer o sacrifício, Deus dá uma ordem para destruir os amalequitas. Mas se você olhar assim, pastor, que ordem pesada.
que os amalequitas fizeram? Vamos lá. Quando o povo ainda estava lá no deserto, tá? Moisés ainda era vivo, mandou uma delegação para falar com o rei dos amalequitas. Olha, nos deixe passar, nós não vamos mexer em nada que é de vocês, só deixe-nos passar na estrada para o nosso caminho. E o rei não deixou. Por causa disso, a ira de Deus contra o povo. E aí levanta o rei Saul para destruir os amalequitas. E aí o que acontece? Ele não destruiu o rei, a esposa, nem os filhos. Viu os animais mais bonitos. Ah, não, vamos levar para fazer sacrifício. Igreja, por tudo que é mais sagrado, não seja um cristão de achismo. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que ser crente é dessa forma. Eu acho que... Não faça isso. Não faça isso. Olha, um homem segundo o coração de Deus foi o rei Davi. Tá? Vamos lá. Qual era o desejo de Davi? Trazer a arca da aliança para Jerusalém. Era o maior desejo dele. Ele consultou os seus maiorais, né? E aí, vamos trazer. Só que o que acontece? Biblicamente, como deveria trazer a arca? Tá? 3 levitas aqui, 3 levitas aqui, 3 levitas aqui, 3 levitas aqui, no varal, né? No varal da arca, os levitas, 6 passos largos, tá? No sexto, um sacrifício, coloca a arca no chão bem devagarzinho, faz um sacrifício ao Senhor Deus. O sacrifício foi consumido, pega a arca de novo e ó. Não, está escrito isso. Está lá escrito. Ele não fez isso. Ele colocou a arca em cima do quê? Um carro de boi. Analise comigo. Que pecado tem nisso? Não, vamos ser sinceros. Nesse bate-papo, nessa conversa, vamos ser sinceros. Que pecado tem de colocar uma arca em cima de carro novo? O carro foi novinho construído, né? aquela carroça puxada por aqueles boi, foi construído especificamente para levar a arca. Ele não tinha levado outra carga. Que pecado tem nisso? Perfeitamente. Deus estabeleceu um padrão. Se eu não obedecer esse padrão, eu estou pecando. E nós, como crente, achamos que certas coisas têm que ser da nossa forma. Ei, está escrito. Está escrito. O grande erro dos crentes desse século: erram, desobedecem, porque não vê que está escrito. Ah, pastor, eu acho que ser crente é dessa forma. Eu acho... Não. O irmão Roberto e mais a irmã Edna me dão um testemunho bonito. Ó, pastor, o Espírito Santo está acontecendo assim. Eu falei, isso é ação do Espírito Santo. Não é imposição da religião. E sim, o Espírito, você está ouvindo a palavra, dando legalidade ao Espírito Santo de Deus trabalhar. Muitos, por estar na igreja há tantos anos, pararam isso. Não, e tem que ser contínuo. Tá? Tem que ser contínuo. Este homem, Saul, achou que seria melhor agradar a Deus com sacrifício do que com obediência. Quantos acham, eu vou fazer sacrifício, eu vou distribuir minha roupa, eu vou dar comida para os pobres, eu vou ajudar as pessoas, eu vou subir monte, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou consagrar. Isso não vai ter validade nenhuma se você não obedecer a Deus. Há um homem que dá uma aula de teologia nesse assunto maravilhoso. Coloca aí, por favor, 1 Coríntios capítulo de número 13. Você já leu isso várias e várias vezes, mas nunca prestou atenção desta forma teológica como Paulo escreve. Coloca aí, 1 Coríntios capítulo de número 13, verso 1 em diante. Tá? Porque muitas pessoas entram na igreja, amar o próximo, não entende o que é amor ao próximo, eu quero ajudar, eu quero fazer isso com boas intenções.
Mas preste bem atenção, o que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, ainda que eu falasse as línguas dos homens, todos os dialetos e todas as línguas, alemão, inglês, francês, árabe, qualquer, e a dos anjos. Olha a capacidade intelectual. Esse homem, ele tem a mente aferida no mundo matéria e o mundo espiritual, para poder falar a língua dos anjos. E não tivesse o que, igreja? Amor. Seria como o quê? Um metal que soa como um sino que tine. Só faz barulho, mais nada. Vamos lá? E ainda que tivesse o dom de quê? Profecia. Oh, que maravilha! E conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que de tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Olha que coisa, dom de profecia, dom de maravilha, de orar e a maravilha acontecer. Orar por uma pessoa muda, ela falar, orar por um coxo e ele ser sarado, né? Esse dom de maravilha. E para ter esse dom de maravilha tem que ter toda a fé. Mas se não tivesse amor, nada seria. Verso 4. 3 agora. E ainda que distribuísse toda a minha o quê? Fortuna. Para sustentar todos os pobres. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado. E não tivesse o quê? Nada disso me aproveitaria. Tem muita gente preocupada com tantas coisas, mas está esquecendo da coisa mais maravilhosa, o amor. O amor ágape, o amor de Deus que transforma, o amor de Deus que te muda, o amor de Deus que te constrange, o amor de Deus que aponta o dedo na tua cara com amor e carinho. Tu é pecador, mas eu te amo. O amor, aí isso aí, meu Deus. Isso dá um nó na teologia, porque o que acontece? Olha, o amor é o quê? Sofredor. É sofredor. Ninguém quer sofrer. Sofrer, que é isso? O amor é sofredor. Além de ele sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não tem soberba. Se o dom do amor de Deus estiver em você, que coisa maravilhosa. O amor de Deus não vai deixar, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita. Então, o amor de Deus vai me deixar um ser humano. Muita gente, pastor, eu tenho chamado para isso, eu tenho chamado para aquilo. Mas você não tem chamado para o amor de Deus, não? É isso que atrai Deus na tua vida. Pastor, eu tenho chamado. Porque isso aqui atrai tanta gente. Isso aqui, meu Deus do céu. Né? Febre. Há pessoas que traem por causa disso. Isso aqui, eu não sei que raio tem isso. Meu Deus do céu, tá? Isso aqui em cima do púlpito, misericórdia. Mas se não tiver amor, nada. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo, de novo, sofre. Tudo crê. Tudo suporta. A essência do cristianismo está nisso. A essência do cristianismo não está, pastor, eu tô há 40 anos na igreja. Não quer dizer nada. Pastor, eu sou o maior dizimista. Não quer dizer nada. Pastor, eu ajudo os outros. Não quer dizer nada. A essência do cristianismo está ali, Volta lá no 7. O 7 é a essência, Tudo por causa do amor de Deus. Tudo crê. Está escrito, eu creio. Tudo espera. A esperança está nele. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo dizia isso. E tudo suporta. Nesta noite, você está ouvindo esse pastor? Faça uma campanha na sua casa.
Senhor, eu quero o amor que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13. Eu quero ser transformado, porque às vezes nós temos tanto tempo na igreja, mas aquela bateria não está legal ali. Eu, se fosse pastor, eu tirava aquela bateria dali. O penteado daquela irmã não está legal. Ih, aquela irmã me deu a paz do Senhor atravessada hoje. Eu sou pobrinho, as pessoas olham para mim e me desprezam. Sabe o que é isso? Falta de amor. A igreja do século 21 carece do amor de Deus. A igreja, Senhor, entenda bem, isso é geral. Porque quando o amor de Deus está, você tem olho para Ele. Verso 8, por favor. O amor nunca falha. Isso é lindo. O amor nunca falha. Mas havendo profecia, cessarão, aniquiladas, porque é um ministério terreno. Havendo línguas, cessarão, porque é um ministério terreno. Havendo conhecimento, cessarão, porque é um ministério terreno. Desaparecerá, porque é ministério terreno. Verso de número 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Tá? O amor de Deus nós conhecemos em parte. Por conhecer o amor de Deus em parte, nós profetizamos. Verso 10. Mas, quando vier o que é perfeito, Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, quantos estão na igreja e ainda são meninos? Uns acham que é o dono da bola, tem que ser do jeito dele. Lembra? Li, era assim, Li? Você era o dono da bola? Teu pai tinha condições financeiras? Não. O meu também não tinha. Alguém aqui no passado tinha condição financeira e era o dono da bola? Estou falando com os homens, tem? Não. Tem que ser do jeito dele. Seu irmão mais velho? Então, tem que ser do jeito dele. Tá? Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com essas coisas de menino. Quantos e quantos estão na igreja com atitude de menino? Se não for do jeito dele, da forma dele, não está bom. Isto é uma arma poderosíssima para o inimigo das nossas almas, para trazer contenda, tristeza ao vosso coração, para desanimar, para saquear. Então, outra coisa que nós devemos colocar em nossas orações: Senhor amado, me dá maturidade. Só que também não reclama pelo processo que você vai passar para ter maturidade, viu? Vai dando glória. Volta lá ao estudo, igreja. Vamos lá. Saquear, matar o pecado que nos mata. Vamos lá? Então os soldados tomaram ovelha, bois, despojo e o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificar ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso, Saul, tem o Senhor tanto prazer em holocausto? Dá continuidade. Em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência. Não, vamos fazer um coro agora, vamos lá? Vamos lá? Ó, vocês vão ler essa parte aqui. Essas duas linhas que estão em negrito. Vamos lá? 1, 2, 3. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia. Eu só vi um aleluia e um glória a Deus. Vamos repetir esse negócio, não, porque isso é sério. Eu não posso falar a palavra sem antes não matutá-la, não pensar. Eu não posso repetir igual papagaio, de jeito maneira alguma. Eu tenho que matutar. Olha, Deus usa a vida do profeta Samuel e diz: a obediência é melhor do que o sacrifício. E se você entender isso, sem sacrifício não havia culto. Sem sacrifício não havia perdão dos seus pecados. Sem sacrifício acabava a liturgia. Deus está dizendo o que é essencial para um culto: o sacrifício, né? Porque, vamos lá, a primeira semana, a última semana de setembro para a primeira semana de outubro, né? Principalmente no dia
entre o dia 7 e o dia 9 de outubro, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer o sacrifício. Aí, olha que coisa interessante, ó. Ele estendia a mão. Os sacerdotes, ele era o sumo, os sacerdotes colocavam uma túnica de linho branco nele, né? Antes de, na pia central, antes de entrar no átrio, tá? Um tacho, chamava um boi, né? Um novilho, ainda não era boi, era novilho. O sumo sacerdote colocava a testa, com a testa daquele animal, transferia o seu pecado, o sacerdote passava o cutelo, o sangue caía naquela bacia, né, vamos dizer assim, e com aquela bacia jogava o sangue em cima do sumo sacerdote. Então o sumo, agora que cheiro, hein? Hoje não precisa nada disso. Oh Deus amado, banhado de sangue agora, sangue quentinho do touro, tá? E agora, preste atenção. Agora, para entrar no átrio, que é a porta, se faz um sacrifício de um cordeiro. E ele lava as mãos no sacrifício do cordeiro. E com o sangue do sacrifício do cordeiro agora, tá? Nas suas saias aqui embaixo, 12 sinos, cada sino correspondendo à tribo de Israel. E ele entra no lugar santo do santo. Vamos ver quantos glória vai ter. Agora imagina um homem molhado de sangue de touro, tá? As suas vestes, o seu cabelo, só pele, e as suas mãos molhadas com sangue de cordeiro. Quando ele tinha a presença de Deus naquele local, tá? Ele saía do jeito que entrou, antes de ser banhado. Não tinha lavanderia lá dentro do lugar santo do santo. Como lavanderia 5 a sec, né? Não tinha. Esse homem agora, e aí, quando ele saía do local, de costa, e virava pelo povo, e o povo vê ele branquinho. Deus aceitou o nosso sacrifício. Deus está de bem com a nação judaica. Então o que era essencial, que é o sacrifício, o próprio Deus, olha, se não tiver obediência, não quer dizer nada. A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência sua é melhor do que o teu culto. A obediência é melhor do que a tua honra para mim. A obediência é o que Deus pede de nós. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. O pecado cometido por Saul levou seus filhos e a sua própria vida à morte. Todos os seus filhos morreram na guerra. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos mataram Jonatas, mataram Abinadad, mataram Malquizua, filho de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais acirrado, mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou o seu escudeiro: tire a sua espada, mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul pegou a própria espada e o quê? Um homem escolhido por Deus, um homem ungido, mas não obedeceu. Um pedido que Deus fez, um pedido que Deus fez: vai lá e mata os amalequitas. Ele não matou. Vai lá e mata todos os animais. Ele não matou. Assim como Davi, carregando uma carruagem novinha para carregar a arca. Se não fizer como a Bíblia manda, fizer do jeito, teu jeito, do seu achismo, você não vai a canto nenhum. Violento em torno de Saul até que os flecheiros, já li isso aqui, né? Mas mais uma listinha que a Bíblia vai informar. Salomão, o homem mais sábio. Vocês notaram que cada um tem um calcanhar de Aquiles. Sansão foi o quê? Mulher. Saul foi o quê? Desobediência, ato religioso. Agora Sansão, vamos lá. Sansão não, agora vamos para Salomão. Vamos lá. Como o rei se casa com pessoas erradas.
Então ele já sabia que não podia, mas assim o fez. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomita, Sidonia, Etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a ela, e elas não chegarão a vós. Se de outra maneira perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão aí lascou a biela. O mancal furou a tampa do pistão. Ele chamou pelas mulheres e fez que ele se afastasse de Deus, adorando ídolos. Lá em 1 Reis, capítulo 11, 35, e tinha ele quantas mulheres? Salomão tinha quantas mulheres? Tem jovem que chega a mim, pastor, ore para mim, para Deus arranjar uma namorada. Está sem fé, olha a fé olha a fé de Salomão. 700 mulheres e, né, tudo princesa. E 300 o quê? 1000 mulheres esse cara tinha. Por que esse sorriso? Que sorriso. Nada não. Jesus. As suas mulheres perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice, quando ele ficou velho, né, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração, o coração do homem mais sábio, não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, Deus dos Sidônios, e a Micom, abominação dos abomitas. Então fez o seu filho passar pelo fogo, sacrificou um dos seus filhos a Maloque. Ele fez, de Salomão em diante, começou a idolatria em Israel. Diante disso, o sábio rei experimentou a doçura e a amargura do pecado. O pecado que você não mata, o pecado que você não mata na sua vida, irá o quê? Foi rejeitado como um rei para Deus. 1 Reis 11:11. Outro homem caiu por causa de mulher. Não caiu por causa de ouro, não. Não caiu por causa de prata, não. Não caiu por causa da sua riqueza. Esse homem tinha os cavalos mais caros do mundo da época. Ele que comercializava os cavalos. Não foi por causa da sua riqueza, não. Foi por causa de dar ouvido à mulher para adorar outros deuses. Assim disse o Senhor a Salomão: porque houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Se você orar, olha, eu preciso trazer isso para que você tenha ideia. Salomão, quando sacrificou 120.000 animais para a inauguração do templo, quando ele ergue a mão para o lugar santo do santo e faz aquela oração maravilhosa, que todo mundo vai ler, segundo as Crônicas, capítulo 7, verso 14, coloca aí, segundo as Crônicas 7, 14, uma oração linda, coloca na tela para o povo entender essa oração, segundo a Crônicas, capítulo 7, verso 14, ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão está fazendo esta oração. E após ele terminar essa oração, diz que preste bem atenção. 120.000 animal é animal para Dedéu. E disse que caiu fogo, toda a nação que estava em Jerusalém viu isso. Caiu o fogo do céu e consumiu 120.000 animais. Imagina que tocha. Imagina que maçarico. Não dá nem para imaginar. O fogo engolir 120.000 animais mortos no sacrifício. E agora esse homem
Opa, sobre. E diz que a glória encheu, tá? Que quem estava não conseguia sair. E quem estava fora não podia entrar. Imagina, a glória desceu como se fosse uma gelatina densa, que as pessoas não podiam se mover por causa da glória do Senhor. Quem estava perto do templo e o povo que estava no átrio caíram de joelho. Que coisa maravilhosa. Agora esse homem na velhice dele. Tem uma oração que eu gostaria que vocês fizessem na vossa caminhada. É a oração de Lamentações de Jeremias. Põe aí Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, o verso 21, se não falha a memória, por favor. É o penúltimo verso do capítulo 5. Ah, sim. Aí mesmo, 21. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Profeta Jeremias fazia essa oração. Faça essa oração que é importantíssima. Senhor, renova-me como outrora, quando eu era novo convertido, quando eu lia a Bíblia, quando eu jejuava, quando eu consagrava, como eu obedecia o Senhor. Me dá aqueles dias de novo. A oração de Jeremias. É a oração de Jeremias. Vamos ver mais um? E aí, estou terminando. Já é 9 horas. Vamos ver mais um, à luz da Bíblia, que não obedeceu e que o pecado que você não mata na sua vida irá matar você, foi Judas. Escolhido pelo nosso Deus, após Jesus ficar uma noite orando. Então não olhou assim, opa, você, não. Jesus foi ao monte e ficou uma noite orando. E aconteceu naquele dia, subiu ao monte o Senhor Jesus para orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, o Filho de Deus orou uma noite. Alguém aqui já conseguiu orar uma noite? Porque a gente lê no texto assim, passa batida essa informação, né? Você fica lá uma noite orando. Não consegue ficar meia hora. Acabou o assunto. Não é verdade? Uma noite orando. A história de Judas Iscariote apresenta um triste fim de uma vida que poderia ser honrada por Deus. Um homem talentoso, com um potencial tremendo, mas que amou mais a corrupção e a sua sabedoria do que ao seu mestre. Que glorioso futuro era sonhado por Deus para esse homem que transformou a sua história em escândalo. Deus teve que escolher Paulo para substituir como apóstolo. Vamos lá. Tem aí essa informação, mas eu vou lá. Olha, o único judeu nato era Judas. O restante eram todos da Galileia, mestiço, não era judeu puro. Judas era judeu de Judá. Judas era o homem que tinha estudo. Amigo de Jesus. Quem tinha estudo ali? Levi. Que conhecemos como Mateus. Era cobrador de imposto. Teve que prestar exame público para entrar. Então esse homem tem estudo. Mas Judas tinha formação acadêmica. Judas era dono de um partido, Iscariote. Então era um homem versátil, um homem inteligente, um homem com a capacidade intelectual acima de todos os outros. Se ele obedece, Deus não escolhia Paulo, era ele para escrever as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Judas tem a sua raiz no nome de Judá, filho de Jacó, significa louvado, abençoado. Era um judeu puro, diferente dos outros que era galileu. Era administrador das atividades do grupo que alimentava o suprimento e as viagens. Judas era um dos discípulos de Jesus e andava com Jesus, mas a ganância, o calcanhar dele de Alquile, a desobediência. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe do sacerdote e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E ele lhe fixaram o preço em 30 moedas.
de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. O pecado que você não mata na sua vida irá matar você. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi se enforcar-se. Sabemos que a salvação é instantânea, mas a santificação é um processo. Esses homens não valorizaram. E aí eu vou subir para que você leiam. Esses homens, a salvação é... Pastor, o que eu faço para ser salvo? Aceite o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente salvador da sua vida. Você é salvo. Mas, se você, aquele homem da cruz foi salvo, ele não precisou do processo de santificação, porque perdeu a vida minutos depois. Então ele foi salvo ali, não precisou passar pelo processo de santificação, porque minuto depois ele perdeu a vida. Mas eu e você, que aceitamos o Senhor Jesus, não importa a idade, você tem que entender e valorizar o processo. Nós aqui estudamos homens que foram escolhidos por Deus, tá? Desde o ventre da sua mãe. Homens para deixar uma história linda, mas não souberam. Porque o pecado que mata, eles não mataram o pecado. Quero te convidar a matar esse pecado que está matando, seja ele qual for. E cada um aqui sabe. Não precisa Deus em profecia te revelar. Eis que te digo, você erra naquilo. Não. Todos nós aqui, dentro da consciência. Opa, pastor, é naquela área. Opa, é naquela outra área. E pastor, em várias áreas. Todos nós aqui sabemos. Tá? Então, seja ela adultério, prostituição, impureza, fornicação, idolatria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, fofoca, divisão, dissensões, heresia, mentira, egoísmo, inveja, arrogância, rebeldia, desobediência, emulação. E aí vai, a lista é grande. A lista é grande, tá? Há pecado contra a fé, que é a incredulidade de Deus e da heresia. Esse é grave também. Seja qual for, o pecado, mate ele. Tira um dia, tira um momento. Senhor amado, eu estou errando naquela área. Aquela área, não consigo. Senhor, eu sei que isso faz mal, mas a minha natureza humana até gosta. O orgulho, eu encho o peito, porque eu até bato naquilo, eu sou o cara. Mas isso está me acabando, isso está me afastando o Senhor de Ti. E se o Espírito Santo está indo embora, por favor, me ajuda. Senhor amado, me ajuda. Eu sou ser humano, eu sou falho. Tem uma conversa séria com Ele. Rasga o teu coração. Ninguém aqui é super-herói. Ninguém aqui acorda de manhã, eu vou pecar. Alguém acorda aqui de manhã dizendo, eu vou pecar? Alguém? Não, hoje eu vou pecar, vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu não quero nem saber. Ninguém acorda com esse pensamento aqui, ninguém. Então, eu e você, que sabemos quais são os pecados que nos afligem, que nós não temos força para matá-los, para negar, converse com Ele. Em oração. Faça um jejum. Senhor amado, eu vou fazer um jejum por causa disso. Tem tantas pessoas que fazem tanto jejum por refrigerante, por chocolate. Quer enganar quem? Quer enganar quem? Eu tenho que ser sincero, não tem base bíblica. Agora, quer base bíblica? Esse. Senhor amado, eu vou fazer um jejum por isso. Porque a minha carne, nessa área, meu Deus do céu. Senhor amado, eu vou fazer um jejum por causa da minha língua. A minha língua, meu Deus, eu não consigo guardar ela dentro da boca. Cada um de nós sabemos. Ninguém aqui tem uma orelha, eu sou santo. Ninguém aqui tem uma orelha. Tá? Se você quiser fazer um sacrifício ao Senhor, faça disso. A atenção de Deus vai estar assim, com os olhos abertos para você. Está fazendo isso por causa de mim. Não para obter coisas minhas, não. Está fazendo isso por causa de mim. Você tira um sorriso de Deus, amado.
Não, porque nós temos o hábito de fazer sacrifício para ter algo de Deus, um bem material, uma casa, uma profissão, um serviço, um carro. Mas faça isso. Eu tenho certeza que o céu para te dar atenção. Tenho certeza. Que Deus abençoe. Nós temos aí 10 minutos para as perguntas. Fique à vontade. Aquele casal ali, deixa eu falar antes que eu acabo esquecendo. Por favor, o de óculos aí. Você serve a Deus aonde, meu amigo? Na Assembleia de Deus? Então a paz do Senhor, tudo bem com você? Há quanto tempo? Desde que você sabia? Não sei se terá a minha idade quando isso acontecer, mas você tem chamada a parar a palavra. Você sabia disso? Não? Então fique sabendo hoje. Deus tem um propósito para o seu futuro, mas permaneça fiel a Ele. Se afaste das amizades que são boas, mas não te levam a Cristo. Viu? E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida tremendamente. Você não tem ideia, viu, amado? Você não tem ideia, tá? Dê legalidade. Já leu a Bíblia quantas vezes? Então continua lendo. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar. Uma salva de palmas para esse rapaz e para essa jovem aqui. Qual é o seu nome? Rebeca. E o rapaz? Lauber. E Rebeca. Uma salva de palmas para o Lauber e para a Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntas, igreja. Vamos lá. Temos 10 minutos aí. Depois estarei tirando as ofertas para a manutenção desta casa. Pergunta, vamos lá. Microfone lá, Anderson, para a irmã, rapidinho. Talvez a dúvida dela é a dúvida da igreja. Senhor, eu vi ali, né, eu queria saber o que é porfia, e tem uma outra dúvida. O pastor estava falando sobre os sacrifícios na época do sacerdote, que ele entrava no Santo dos Santos. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que ele tinha que se consagrar antes, se ele tivesse com algum pecado oculto, ele morria na... Perfeitamente. Não está registrado na Bíblia, mas os maçoretas, você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que não vai ver que os sumos sacerdotes entravam no templo, tá? E eram mortos se não estivesse com a vida digna, morriam, tá? Quem trata esses assuntos são os livros maçoretas. Isto mesmo. Os judeus, rabinos que escrevem. Então os livros mais antigos, maçoreta, trata dos assuntos de sumos sacerdotes que entraram e não estavam com a vida em santidade e morreram. Respondi? Porfia. E porfia é igual... veio a palavra e... Isso, obrigado. Contenda. Tem pessoas que gostam de uma contenda, né? Porfia, fica ali, deixa eu criar uma contenda, deixa eu inventar uma fofoca, é isso, porfia. Tá bem? Mais alguma pergunta? Paulo? A paz, pastor. Amém, a paz. Pastor, ouvindo e vendo, né, as pessoas que se perderam, né, veio aqui um questionamento, não, uma situação Sim. que acontece sobre promessas de Deus na nossa vida. Então, Sim. mesmo que Deus tenha nos dado uma promessa, né, e você segue outro caminho, que é o caminho do pecado. Sim. A bênção, né, a promessa, ela pode não acontecer? Claro, claro. Deus faz uma promessa no mundo espiritual. Para que aquela promessa tenha legalidade no mundo, matéria, é a minha obediência. Vamos falar de Jesus? Tá? Jesus vai para onde? Depois da ceia, para o Getsemane. Ele vai orar quantas vezes? Quantas vezes ele vai orar? 3 vezes. A primeira, os discípulos, não consigo orar comigo, estão dormindo. A outra também. 3 vezes. Pedindo o quê? Qual foi a oração de Jesus? Pai, eu não quero te obedecer, não. Eu não quero te desobedecer. Mas passa esse cálice. Eu vou ser crucificado. Eu vou carregar o pecado de todo mundo.
Vão me furar, vão colocar coroa de espinho, vão cuspir na minha cara. Passa esse cálice, é muito humilhante. Vão me bater com as arroide. Vão dar 40 chicotadas nas minhas costas. Vou sair a pele, vou ficar em carne viva. Passa de mim esse cálice. Está pensando que é fácil obedecer? Preste bem atenção. Tá? O suor dele, a aflição dele é tão grande que o suor transformou em gota de sangue. Deus teve que mandar dois anjos da consolação para consolar, senão ele morria de infarto. Então, meu amigo, a promessa Deus faz. Para dentro do livre-arbítrio você é que decide obedecer ou não. O que tem de promessa feita no mundo espiritual para os crentes? Então, pessoas vão morrer, vão para o cemitério e nunca vai ver aquela promessa se cumprir, porque não obedeceram. Respondi? Mais alguma pergunta? Claro! Sem sombra de dúvida. Se Deus fez uma promessa, fica obediente. Se não for, até o fim, lascou. Lascou. Mais alguém? Mais alguém? Não tem mais pergunta? Então o estudo hoje foi bem? Né? Amém. Então vamos tirar os dízimos e oferta para a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Minha irmã, se coloque em pé. A senhora, a senhora, isso. Diga o nome. Da prole. Camila, Carolina, Larissa, Bruna. Diga de novo. Camila, Carolina, Larissa e Bruna. Diga pela terceira vez. Camila, Carolina, Larissa e Bruna. E diga assim, Jesus, guarde elas. guarde elas. Livra do mal. Livra do mal. Eu te peço. É o que eu te peço Nesse culto de hoje. nesse culto de hoje. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A senhora vai ver o que Deus vai fazer. Um grande livramento, umas delas vão te contar. Eu não sei qual delas, tá? E não sei qual delas. Mas o Espírito Santo disse que vai dar um grande livramento para a glória de Deus Pai. Amém? Como é bom vir à igreja, tá vendo? Tá? Vamos tirar os dízimos de oferta para a casa do Senhor. Lembrando, igreja, que é quinta-feira, quinta do milagre, depois da palavra nós iremos orar para os enfermos. E lembrando que a irmã Bianca, a missionária Bianca, prega muito.